Boa noite, tudo bem? Conforme nós havíamos comentado, aqui estamos nós para conversarmos sobre inseminação, fertilização, tratamento de casais homoafetivos, pode, como é que funciona. Eu quero dizer que é um prazer ter vocês aqui comigo e, por favor, o que vocês tiverem para me perguntar, eu estou aqui à disposição. Como nós já havíamos falado antes, gente, não necessariamente um casal que tenha dificuldade em ter filhos vai necessitar de fazer um tratamento um pouco mais complexo, que seria uma inseminação ou mesmo uma fertilização. São algumas coisas que eu gosto de ressaltar e mais uma vez eu quero dizer a vocês, é que a grande maioria dos diagnósticos e tratamentos em casais que tenham dificuldade de engravidar pode perfeitamente ser feito no consultório de um ginecologista ou de um urologista que esteja capacitado, especializado em tratar de casos de infertilidade conjugal. Mas lembrem-se que todas as vezes que houver uma tentativa de mais de um ano, a grosso modo, lógico que existem outras situações em que esse tempo pode ser abreviado, como nós já falamos anteriormente. Mas passado esse tempo não houve a gestação, procure o seu médico, procure o seu ginecologista, que na grande maioria das vezes ele vai conseguir fazer uma indução de ovulação, corrigir algum distúrbio hormonal, etc. Mas se passado um ano não conseguiu a gestação, o médico fez todos os exames necessários, está tudo ok, e aí ele necessita de um auxílio, e aí ele vai fazer uma inseminação. Existe uma dúvida, ou pelo menos uma confusão em relação à nomenclatura entre inseminação e fertilização. Há pouco tempo eu recebi uma paciente que queria fazer uma inseminação in vitro. Na verdade, isso não existe. Inseminação, fertilização, basta a gente lembrar o nome. Inseminação lembra sêmen. Então, inseminação, ele não envolve embrião, envolve sêmen. Então, inseminação intraútero é você colocar o sêmen dentro do útero. Lógico que existem alguns preparos prévios, algumas indicações, mas inseminação é colocar sêmen previamente preparado, previamente capacitado dentro do útero. Fertilização é um processo em que vai se pegar o óvulo e ele vai ser fertilizado com o espermatozoide e a seguir é colocado no útero o embrião. Por isso que ela é chamada de fertilização in vitro, ou seja, ela não ocorre in vivo, ela é feita no laboratório. Portanto, gente, não existe inseminação in vitro. Existe inseminação intraútero e fertilização in vitro. Bom, quais seriam as principais situações em que um casal precisaria recorrer a uma inseminação? A mais comum delas, a mais comumente indicação, são aqueles casais que já fizeram tratamentos de indução de ovulação, coito programado, ou seja, eles já se prepararam para terem relações no período fértil e não conseguiram a gestação. Quando você faz o controle com ciclo com ultrassom, ou seja, você vai ter relação no período fértil e mesmo assim você não consegue a gestação, a inseminação intraútero seria uma opção mais simples, nas quais a mulher também vai ser submetida a uma indução de ovulação, é feito um controle ultrassonográfico, ou seja, se determina o período em que a mulher vai estar ovulando. Na verdade, esse período, através de medicação, ele pode ser quase que estabelecido de uma forma bastante precisa, e aí é feita a inseminação. Mulheres que tenham dificuldade para ovular. Nós falamos recentemente
essa também seria uma situação na anovulação em que a inseminação estaria indicado depois dos procedimentos mais simples não terem dado bons resultados. Oi, Daniele, tudo bem? Um abração para você, um abração para a Ana. A outra situação é casais que não tenham relação sexual. Lógico, o casal pode não ter relação sexual por N razões, mas a mais comum é incompatibilidade de horário. O marido é viajante, ele está fora de casa no dia que a mulher está ovulando, e aí vai ser difícil. Então, você pode colher sêmen, você pode estocar esse sêmen através de um congelamento, e aí você faz a inseminação. Naquelas situações, por exemplo, em que a gente não encontra causa, também você pode fazer uma inseminação. Você vai melhorar um pouco as chances do casal, chamada ESCA, ou esterilidade sem causa aparente. Casos de endometriose mínima, também a inseminação pode ser uma boa alternativa. E casos de banco de sêmen, de doação de sêmen, também é uma situação em que pode-se recorrer à inseminação. A Flávia... Oi, Flávia, tudo bem? Você está me perguntando se quem tem menopausa há 8 anos corre o risco de engravidar. Na verdade, o diagnóstico de menopausa, ele nem sempre é um diagnóstico definitivo em casos do que nós chamamos de falência ovariana prematura. Eventualmente, a mulher pode, no diagnóstico de falência ovariana prematura, ela pode eventualmente ovular e engravidar. Lógico que são situações bem raras, mas tudo vai depender de uma boa avaliação do que você tem, Flávia. Se nós rotularmos realmente uma mulher com menopausa, ou seja, ela realmente não tem óvulos, isso pode ser feito tanto através de exames, como também através de procedimentos cirúrgicos, como biópsia ovariana, etc. Se a mulher não tem óvulos, ela não tem como engravidar. A questão é saber, realmente ela não tem óvulos? Bom, a inseminação intraútero, como é que se faz? Você faz uma indução, você faz um controle ovariano, você determina o período que a mulher estiver ovulando, e aí no dia da ovulação você colhe sêmen, você faz um preparo desse sêmen, e esse sêmen é colocado dentro do útero. Eu vou te mostrar aqui no meu amiguinho, aliás, como eu falei a vocês, eu preciso dar um nome para o meu úterozinho aqui, ó. Tá vendo? Na inseminação intraútero, você vem com um catéter, com o sêmen, você introduz no fundo uterino. Esse preparo prévio do sêmen, na verdade, o que a gente faz é imitar o que acontece aqui, ó, no colo do útero. No colo do útero existe muco, existem secreções que visam selecionar os bons espermatozoides. Na inseminação, isso é feito no laboratório. Então, é feito o preparo desse sêmen, são selecionados os bons espermatozoides com boa motilidade, boa morfologia, e eles são colocados intraútero. O restante vai depender de fenômenos naturais, ou seja, esses espermatozoides migrarem para a trompa, encontrarem o óvulo, fertilizarem, e esse embrião voltar para o útero e implantar. Portanto, a inseminação intraútero é um procedimento que depende muito de processos naturais. A chance de sucesso, ela oscila entre 15% e 20%, que é semelhante à taxa de sucesso de um casal normal que está tentando engravidar naturalmente. Já a fertilização é um processo um pouco mais complexo. Boa noite, Alessandra. Tudo bem? Você gostaria de saber qual exame que se faz para saber se ainda ovulo? Existem exames simples, Alessandra, que você pode fazer, que é um exame de sangue, que você faz uma dosagem de progesterona na segunda fase, no 21º, 22º dia do ciclo, e aí se a progesterona estiver elevada, você está ovulando. Existem outros dados mais fidedignos, que é o ultrassom seriado. Você faz exames de ultrassom
e aí você vê o folículo lá no seu ovário crescer e romper, que é a ovulação. Existem sinais indiretos, como a presença do muco, aquela secreção clara de ovo, que a mulher percebe no meio do ciclo, aumento de temperatura basal, mas esses são dados que você não tem uma precisão tão correta. A mulher pode ter muco sem estar ovulando. Mas exame de sangue e ultrassom, o seu ginecologista com certeza poderá fazer e ele vai determinar que você está ovulando. Fertilização in vitro. É semelhante em alguns passos e algumas etapas à inseminação intraútero, ou seja, também é feita uma indução de ovulação. Mas na fertilização in vitro, o objetivo é a gente ter mais óvulos. Portanto, a indução de ovulação numa fertilização in vitro ela é mais agressiva, vamos chamar assim. Você utiliza uma dose de medicação maior para que, com isso, se consiga obter mais óvulos. Então, também a mulher, ela menstrua, ela passa a utilizar medicações, também se faz um controle ultrassonográfico, se observa o que acontece lá nos ovários, em termos de crescimento folicular. De novo, o meu úterozinho aqui. Esse é uma imagem de um ovário. Vocês estão vendo aqui no ovário essas bolinhas? Essas bolinhas são os folículos. É isso que se observa no ultrassom. Dentro desse folículo está o óvulo. Então, numa indução de ovulação para fertilização in vitro, a mulher utiliza medicações em doses maiores. Esses folículos eles vão aparecer em um número maior. O ideal é que se tenha entre 10 e 15 folículos. Uma quantidade muito grande não é legal. Mas mesmo tendo entre 10 e 15 folículos, um dos sintomas que a mulher percebe... Ô, Débora, um abraço, bem. Uma das coisas que a mulher percebe é um aumento desse ovário. O ovário que tem habitualmente o tamanho de uma azeitoninha, ele fica do tamanho de um limão. Com isso, vocês imaginem que haja um desconforto, não chega a ser dor, mas um desconforto na mulher. Esses folículos produzem hormônio em doses maiores, isso faz com que haja uma retenção hídrica maior na mulher, então ela percebe um aumento de peso, que na verdade é um aumento de retenção de água, mas geralmente são sintomas perfeitamente toleráveis. Quando esses folículos atingem um tamanho em que sugerem que os óvulos estejam maduros, aí é feita a coleta dos óvulos, com aquele mesmo aparelhinho de ultrassom, você vem aqui do lado da vagina e você punciona esses folículos, aspira e aí o óvulo vai ser identificado no laboratório, porque ele é muito pequenininho, o óvulo é microscópico. Isso é feito com sedação, é um processo tranquilo. No mesmo dia se colhe o sêmen, se fertiliza e depois é feita a colocação desses embriões dentro do útero. Uma mulher pode já fazer fertilização porque não consegue engravidar e ela deseja a fertilização? Sim, a fertilização vai dar uma taxa de sucesso maior do que a inseminação, oscilando entre 30%, 40%, 50%, dependendo de cada caso. Uma das indicações bastante comum de fertilização in vitro é quando a mulher tem algum problema nas trompas. Se ela tiver obstrução nas trompas, se ela tiver hidrossalpinge, que é acúmulo de líquido nas trompas, vai ser difícil ela engravidar, ou vai ser menos provável ela engravidar fazendo uma inseminação. Então aí a fertilização tem uma indicação bastante clara. Ou eventualmente se ela já fez inseminação previamente, e aí também, depois de 3 tentativas, por exemplo, de inseminação, não é legal você continuar persistindo na inseminação, porque os resultados indicam que deva existir algum outro fator que esteja causando essa dificuldade para engravidar. Se uma mulher tem baixa reserva ovariana, se ela está numa situação em que a quantidade de óvulos dela está diminuindo. Oi, Marcinha. Beijo, bem. Então, se a quantidade de óvulos está diminuindo, não vou dizer que seja perda de tempo, mas o ideal é ela partir para um procedimento em que ela tem maiores chances de sucesso, que seria a fertilização in vitro. A Ana me pergunta aqui que na fertilização é mais provável
o nascimento de gêmeos, certo? Sim e não. Sim e não. Na verdade, Ana, na fertilização você tem um controle maior do processo. Por exemplo, você deseja fazer uma fertilização e você não quer ter gêmeos, você quer ter uma gestação única. Transfira um embrião. Você pode transferir um, você pode transferir dois, lógico, existem os critérios relacionados à idade, mas o controle que você tem na fertilização in vitro é maior até mesmo do que numa inseminação. Porque na inseminação, eventualmente a mulher vai ter uma ovulação de um, de dois e pode engravidar de um, de dois. Na fertilização, se você transferir um embrião, é lógico, ela pode engravidar de gêmeos, mas só se houver a divisão daqueles embriões em dois, que são os gêmeos univitelinos. Mas se a gente desconsiderar essa hipótese, você transferir um embrião e engravidou, você vai ter um bebezinho. Então, o que se tenta na fertilização hoje é exatamente isso que você coloca, essa sua preocupação, que é transferir um embrião. O que eu digo para minhas pacientes, de novo vou ser repetitivo, é que quem faz fertilização in vitro, o objetivo não é engravidar. Ah, mas é lógico, eu quero engravidar. Não, não, não. O que você quer é um filho em casa. A gestação faz parte do processo, mas ela não termina aí. Se você tiver uma gestação múltipla, você vai ter uma gestação de riscos maiores do que uma gestação única. Hipertensão arterial, diabetes gestacional, prematuridade, etc. Mesmo que você transfira uma quantidade maior de embriões, a gente tem uma falsa ideia, talvez você tenha, Ana, que quem faz fertilização sempre tem gêmeos, trigêmeos. Haja aí a propaganda aí da Fátima Bernardes, etc. Você, Ana, fez um tratamento de fertilização. Você transferiu 2 embriões. Você engravidou de um. Quando você transfere 2 embriões e engravida, a chance de gestação gemelar ela é em torno de 20%, ou seja, de cada 5 mulheres que fazem transferência de 2 embriões, em média, uma tem gêmeos, 4 tem um só. Tudo bem, você transferiu 2 embriões, teve um neném. Aí amanhã você está passeando, encontra uma amiga. Oh, tudo bem, Ana, como é que é? E o nenenzinho, é legal? Ela vai perguntar sobre filho, se é menino ou menina, se chora muito, se engordou, essas coisas. Ela não vai te perguntar se você fez tratamento. Não é verdade? Porque é o normal. Agora, Ana, encontre a sua amiga com 2 bebezinhos, ou com 3 bebezinhos. Se isso acontecer, você pode ter certeza que a primeira coisa que ela vai te fazer, nossa, você fez alguma coisa. Então, são esses casos de gêmeos e trigêmeos que a gente fica sabendo. Quantas amigas, conhecidas, vizinhas, eventualmente você tenha, que tem um bebezinho e que fez fertilização in vitro que você não sabe, né? Lembrando que, se o nosso objetivo é o bebê em casa, o que se procura na fertilização in vitro é o mais próximo do fisiológico, ou seja, o ideal é transferir um embrião. A Fernanda me pergunta, mas qual é o percentual de um dar certo? Depende, Fernanda. O que é esse 1? Uma situação em que a mulher tenha um óvulo, um embrião, é uma. Uma outra situação que a mulher tenha 10 óvulos, 10 embriões e transfere um embrião, você há de convir comigo que é outra. Aquela que consegue somente um embrião, porque é o que tem, será que esse único embrião tem as mesmas possibilidades de sucesso daquela que teve 10 embriões e você selecionou o melhor embrião? Então, quando se fala em um embrião, o que se pretende é, se possível, do que 2 ou do que 3. Então, sim, é perfeitamente possível um casal engravidar se transferindo apenas a um embrião. A Ana me fala sobre idade. Maior a idade, maior a quantidade de embriões inseridos e a probabilidade de doença genética, síndrome de Down. Qual a idade geralmente considerada limítrofe? 35? A questão idade, a gente tem frisado isso
bastante, mas é exatamente isso que você falou mesmo. 35, lógico, isso não é uma coisa estanque, né? Mas, de modo geral, 35 seria o limite para a mulher que quer engravidar, ela fazer tratamento. As chances serão maiores até os 35 anos. Após os 35 anos, existe um declínio na qualidade dos óvulos e, consequentemente, dos embriões e, consequentemente, as chances de sucesso, independente do tratamento que vá ser feito. Se uma mulher tem 32 anos, ela não quer engravidar no momento, e ela está preocupada com essa questão idade, por que não congela óvulos? É uma opção. Um óvulo congelado aos 32 anos de idade, teoricamente, as chances de ser de melhor qualidade de um óvulo que ela vai tentar naturalmente aos 38 anos, existe. Então, uma opção é congelamento de óvulos. Se tem um parceiro definido, pode se fazer congelamento de embriões e se transferir posteriormente. A probabilidade de doenças genéticas, elas também estão correlacionadas com a idade. A possibilidade de existirem aneuploidias, ou seja, alterações cromossômicas nos embriões, aumentam com a idade. E dessas alterações, a mais comumente comentada é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela tem uma incidência crescente com a idade. Aos 35, 36, 37 anos de idade, essa possibilidade existe, mas não é uma possibilidade assim muito grande, de tal modo que seja preocupante. Mas se a gente pensar em probabilidades, quanto mais precoce uma mulher engravidar, maiores as chances de um bebê saudável. Entendam bem, esse quanto mais precoce, não é aos 13 anos não, tá? Aí também não. Então, vamos dizer assim, depois dos 18 anos de idade, habitualmente a mulher já tem uma estrutura orgânica adequada e ela já pode engravidar e perfeitamente ter seus filhos. As chances de sucesso, elas devem ser boas. Bom, você fez uma fertilização, transferiu o seu embriãozinho. Depois de 2 semanas, você faz um teste de gestação positivo, ótimo. Aí depois, posteriormente, você vai confirmar essa gestação através de um exame de ultrassonografia, onde você vai aí sim ter uma confirmação de gestação. E aí você vai saber se a gestação é única ou não. Quando você faz um teste de gestação, você está fazendo um exame bioquímico. É uma reação química, em que vai se detectar na mulher existe um embrião. Então, HCG positivo é igual embrião. Aonde está esse embrião? Ele está no útero? Ele está na trompa? Ele está na cavidade abdominal? Ele está no colo uterino? Então, o teste de gestação é um motivo, sim, de se comemorar, é alegria, legal. Mas você tem que confirmar que essa gestação está ok, que está no lugar correto, com a ultrassonografia, e o mais precoce que você puder fazer esse exame de ultrassom, melhor. Tudo bem? Então, o casal que está tentando engravidar, ele pode sim fazer uma fertilização e ter lá o seu índice de sucesso, sempre discutindo com o seu médico essas alternativas. Que medicações que eu vou utilizar? Vou ter uma hiperresposta, uma síndrome de hiperestimulação ou não? Quantos embriões que eu vou transferir? Quero congelar óvulos? Quero congelar embriões ou não? Esses dados devem ser conversados antes, porque isso é bastante importante. Em relação ao número de embriões, que a Ana perguntou, existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que esse número máximo seja estipulado de acordo com a idade. Até os 35 anos de idade, preferencialmente, no máximo 2, dos 35 aos 40, no máximo 3 embriões, e acima dos 40, 4 embriões, e
esse número crescente é porque as chances, como nós falamos anteriormente, em relação à qualidade dos óvulos, a chance vai diminuindo com a idade. Mas pensem bem, gente. O objetivo do tratamento, repito, é você ter o seu filhinho em casa. Tá? E o ideal é que você tenha óvulos de boa qualidade, embriões de boa qualidade, e que você tenha uma gestação mais próximo do fisiológico, que é uma gestação única. Muito bem. E um casal homoafetivo? Eles podem fazer tratamento? Eles podem engravidar? O Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu algumas normas há alguns anos atrás que visava exatamente regulamentar essa questão. Porque até haver essa regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, cada médico, cada serviço, cada centro de reprodução seguia o que ele achava legal. Eu posso fazer ou não posso fazer, etc. Mas vamos pensar fisiologicamente, gente. Fisiologicamente. Ó, vocês mulheres não vão ficar aí toda se achando não, tá? Mas vocês sabiam que para a gente nascer, a gente precisa de uma mulher, né? Ou seja, a mulher, como eu já disse outras vezes, é ela que tem o dom da vida. Uma mulher, para ser mãe, ela não precisa de homem, ela precisa de um espermatozoide. Um homem, para ser pai, não basta um óvulo, ele precisa de uma mulher. Portanto, nós precisamos, no mínimo, para que nós consigamos uma gestação, nós precisamos de uma mulher e de um espermatozoide. A mulher, lógico, com o seu óvulo. Mas homem, mulher, óvulo e espermatozoide. Então, se nós tivermos um casal homoafetivo, nós temos duas mulheres que desejam ter filho. Primeira coisa, isso é permitido? Sim, é permitido. Casal homoafetivo pode fazer tratamento, sim. Tá? Os dados de literatura em relação a essa questão que envolve tratamento das crianças, como é que essas crianças vão crescer, tendo na figura materna, paterna, duas mulheres, como é que ficam, os dados são muito, muito bons. Essas crianças, geralmente, elas apresentam um crescimento, um desenvolvimento emocional, psicológico, intelectual, muito adequado. Mas do ponto de vista prático, como é que duas mulheres podem ter um filho? Primeiro, as duas mulheres não têm espermatozoide, então elas vão precisar de um espermatozoide. Pode ser de um amigo? Pode ser do cunhado? Pode ser... Não, não pode. Elas vão precisar de sêmen, de banco de sêmen. Existe uma regulamentação sobre essa questão de aonde é que eu vou procurar esse sêmen. Então, no caso, as duas mulheres, o primeiro passo é ela escolher qual vai ser o doador de sêmen. Então, ela tem que, através de uma clínica, através de um médico, ela tem que entrar em contato com o banco de sêmen, estabelecer lá quais são os critérios de sêmen. Não existem muitos bancos de sêmen no Brasil, mas hoje os bancos de sêmen eles têm todo um cuidado em relação à escolha do doador de sêmen. Então, os bancos de sêmen eles têm as características dos doadores que as duas mulheres vão selecionar e elas vão escolher o doador. Bom, escolheu o sêmen. O segundo passo é o que fazer. Aí nós voltamos àquela questão anterior. Ela pode fazer uma inseminação intraútero, ela pode fazer uma fertilização in vitro. A inseminação intraútero, lógico, tem que ter todos os pré-requisitos para se fazer uma inseminação. Ela tem que ter trompas permeáveis, ser ovulatória, etc. E aí esse sêmen, ele é também capacitado, ou seja, é feita uma seleção dos bons espermatozoides e é colocado intraútero quando a mulher estiver ovulando. Outra alternativa é a fertilização in vitro. Então, se colhe o óvulo,
Semelhante ao que acontece, que eu falei com vocês anteriormente. Se faz uma indução, quando se tiver então é feito a coleta dos óvulos, eles são fertilizados com esses espermatozoides desse doador do banco de sêmen e é colocado o embrião intraútero. E aí o restante se faz naturalmente. Ou seja, um casal homoafetivo feminino, ele vai precisar de banco de sêmen e se faz inseminação intraútero e fertilização in vitro. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina, ele aventou uma outra possibilidade. Vocês imaginem um casal em que nós tenhamos a Maria e a Joana. Então, a Maria e a Joana querem fazer tratamento. É possível, e isso está regulamentado, você fazer uma indução de ovulação na Maria, colher os óvulos da Maria, fertilizar esses óvulos com o sêmen do banco de sêmen e esse embrião você colocar na Joana. Então, a Joana vai engravidar, só que a mãe biológica, quem cedeu esse óvulo, é a Maria. Então, isso é um tratamento em casais homoafetivos compartilhados, que pode ser feito. Na verdade, as duas, elas vão estar participando intimamente dessa gestação. Então, essa também é uma outra possibilidade. É lógico que nessa situação tem que se recorrer à fertilização in vitro, porque a inseminação só poderá ser feita se for do próprio óvulo. E se nós tivermos um casal homoafetivo, 2 homens? Eles podem fazer tratamento? Eles podem ter filhos? Aí já envolve uma interpretação um pouco diferente, porque você lembra que eu falei lá atrás, agora há pouco, que um homem, para ser pai, ele precisa de uma mulher, não basta um óvulo. E um casal homoafetivo de 2 homens, cadê a mulher? Não é? Eles têm sêmen, mas a mulher não está participando desse relacionamento. Nesses casos, você pode interpretar uma outra situação que é o útero de substituição, o que alguns chamam aí de útero solidário. Eu não gosto muito desse nome, não, prefiro o útero de substituição mesmo. O que o Conselho Federal de Medicina diz é que para se utilizar de útero de substituição, a pessoa que vai gestar, que vai, entre aspas, emprestar o útero, ela deve ser parente de um dos parceiros. No caso, se são 2 homens, pode ser parente de um dos 2. Então, essa pessoa, ela vai gestar o filho do João e do Pedro. Mas tem que ser parente até 4º grau. Ou seja, pode ser irmã, pode ser filha, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser tia, pode ser prima. Aí tudo bem, ela pode gestar. Mas e o óvulo? Pode ser com o óvulo da prima, por exemplo? O óvulo... Não pode. Nesses casos, em que nós temos casais homoafetivos masculinos, a situação é um pouco mais não vou dizer controversa, um pouco mais difícil, porque nós vamos necessitar de um útero de substituição e nós vamos precisar de uma doação de óvulo. Então, nós vamos ter não somente o casal, mas nós vamos ter mais 2 outras pessoas em jogo. Quem vai gestar, quem vai ser o útero de substituição, que deve ser parente até 4º grau, de um dos parceiros, e nós vamos precisar de um óvulo doado. Também na questão de doação de óvulo, existem regulamentações já do Conselho Federal de Medicina para que se saiba como esse óvulo poderá ser obtido. Diferente do que existe em relação ao sêmen, a produção de óvulos da mulher, mesmo você fazendo o tratamento, mesmo ela utilizando medicações para induzir a ovulação, essa produção ela não é grande. Nós temos uma quantidade de óvulos
10, 15 ovos, como eu falei anteriormente, isso é uma quantidade excelente. Se tiver 10, 15 ovos maduros, está ótimo. Mas são só 10, 15. Não temos muito. Então, banco de óvulos não é algo que você encontre com facilidade. É diferente do homem que, numa ejaculação, tem milhões de espermatozoides, ele pode doar esse sêmen para 7, 10 casais. Né? Bom, então nós vamos precisar não só de verificarmos o que nós vamos fazer em relação ao útero de substituição, ou seja, a parente de um dos parceiros, mas também a questão da doação de óvulo. E aí também a doação de óvulo tem critérios, que é o anonimato, a doadora tem que ser jovem, tem que ter menos de 35 anos, não pode ter doenças, não pode envolver aí nenhuma questão financeira, você não pode fazer uma doação de óvulo e receber dinheiro por causa disso. Mas se encontra uma doadora, então, no casal homoafetivo masculino, você vai ter o óvulo doado, que vai ser fertilizado com o sêmen de um dos parceiros e vai ser colocado no útero de uma parente de um dos dois. Posteriormente, essa mulher vai engravidar, vai gerar esse filho, e esse filho vai ser doado para esse casal. Hoje existe já uma facilidade muito maior do que anteriormente para esse processo. Hoje, inclusive, está em discussão na Câmara de Constituição e Justiça do Senado a questão de casamentos homoafetivos. Existe uma lei já, a questão do direito civil, mas agora está em discussão a questão do casamento. Então, é perfeitamente possível também. Existe uma pergunta. Essa questão de útero de substituição, ela também pode ser feita, lógico, em casais heterossexuais. Não é obrigatoriamente que seja feito em casais homossexuais. Casais hétero também. Por exemplo, se nós tivermos uma situação em que a mulher ela apresenta alterações uterinas no útero, e que isso não a possibilite de engravidar, ela pode recorrer a um útero de uma parente até 4º grau. Se a mulher tem abortamentos de repetição, vários, onde você investiga, você não encontra uma causa, você não encontra um fator, também ela pode recorrer a um útero de substituição. Se a mulher nasceu sem útero, ou se ela perdeu o útero por alguma razão, algum procedimento cirúrgico, etc., ela não tem útero, ela teve um sangramento pós-parto, precisou tirar esse útero, ela deseja um outro filho, ela pode recorrer a um útero de substituição. Existem algumas síndromes em que a mulher nasce sem útero, mas tem ovários perfeitamente funcionantes. Elas podem recorrer a um útero de substituição. Então, o útero de substituição, ele não pode ser feito, gente, por comodismo. Eu quero ter filho, mas eu não quero engravidar, não quero que a minha barriga fique estufadinha, não quero ter estrias, não quero que o meu umbigo pule para fora, então eu vou pegar o útero da minha mãe porque ela já engravidou. Não pode ser dessa situação, não. A indicação do útero de substituição não é estética, ela é médica. Então, você precisa ter alguma razão pela qual o seu útero não serve, vamos dizer assim, ou você não tem útero para poder ter filho. Então, aí sim, aí você pode realizar um tratamento. No útero de substituição, gente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista laboratorial, etc., ele não é muito diferente dos tratamentos habituais. A única questão é aonde que você vai colocar o embrião, em vez de ser uma pessoa A e uma pessoa B. Mas ela envolve uma questão muito importante, que é a questão psicológica. Então, o casal que vai fazer um tratamento com útero de substituição, na grande maioria das vezes, nós temos aí 4 envolvidos. Nós temos o casal, que serão os pais biológicos, e o outro casal em que a mulher vai gestar o filho para
esse outro casal. Essa mulher que vai gestar, ela vai passar 9 meses em contato com aquele bebezinho. Mesmo ela fazendo isso por uma questão de amor, é lógico que é uma questão de amor, porque ela vai fazer isso para possibilitar que a irmã, que a filha possa ter filho, ela vai ter um relacionamento com esse bebê e, posteriormente, essa doação desse bebê para os pais biológicos, ela envolve toda uma questão de sentimento, questões emocionais. Então, esses casais, tanto os biológicos como o da substituição, esse casal necessita de um suporte psicológico, porque não é fácil, mas é perfeitamente possível. A gente vê, na maioria das vezes, que os resultados têm sido bons, mas ele tem que envolver toda esta questão alheia à parte científica, alheia à parte prática. Oi, Daniela. Tudo bem? A Daniela pergunta sobre idade máxima para se fazer tratamento. Na verdade, Daniela, não existe idade máxima. O que existe é idades crescentes com riscos crescentes. Aquilo que nós já citamos anteriormente, que é a questão de maiores riscos de doenças genéticas, maiores riscos de embriões de má qualidade, mas não existe idade limítrofe para se fazer um tratamento. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu como idade limítrofe 50 anos de idade. O que ele estabelece como 50 anos de idade, como sendo o limite, tanto para tratamento com óvulos próprios, como tratamento com óvulos doados, é que após os 50 anos de idade, os riscos da mãe, em termos durante o período gestacional, eles são maiores. E que, portanto, não seria prudente você ter uma menina de 52 anos, é uma menina, engravidando. Isso, na verdade, é uma recomendação. Você perfeitamente vai concordar comigo que existe mulheres de 52 anos que são muito mais saudáveis do que moças de 30 e poucos anos de idade. Portanto, se você tiver uma mulher com mais de 50 anos que deseja fazer um tratamento, ela pode, desde que haja todo um cerceamento para se evitar algumas complicações na gestação, que seria uma boa avaliação clínica, uma boa avaliação cardiológica dessa mulher para que ela possa engravidar. Mas, falando em idade limítrofe, o que o Conselho Federal de Medicina recomenda são os 50 anos de idade. A Ana me pergunta sobre documentação obtida na clínica de inseminação ou fertilização. É um facilitador na obtenção dos documentos da criança nos nomes dos pais homoafetivos. Na verdade, Ana, essa documentação ela é imperativa. Ou seja, quem faz, o profissional, a clínica, que faz o tratamento, ele tem por obrigação fornecer esses documentos. Porque esses documentos é que serão um atestado de que houve o tratamento e que, portanto, o casal, a Maria e a Joana, fizeram o tratamento, que foi feito, etc., só o óvulo da Maria, ou só o óvulo da Joana, o óvulo da Maria, embrião na Joana, para que esse casal faça a documentação dessa criança. Então, nós já tivemos vários casos de casais homoafetivos com resultados positivos, em que durante a gestação, nós orientamos para que ela procure uma orientação judicial, para que se faça uma orientação sobre quais documentos serão necessários para que amanhã essa criança seja registrada. Hoje isso é mais fácil, repito, hoje os próprios cartórios têm já orientações para que isso seja feito de uma maneira mais tranquila, mais natural. Até algum tempo atrás, era necessário abrir um processo judicial de doação, em que se sabia que havia
aí uma doação de óvulo, uma doação de sêmen, etc. Mas as clínicas fornecem, então elas são impelidas a fazer essa documentação para poder fazer com que a criança ela seja registrada no nome dos pais homoafetivos, sejam eles masculinos ou femininos. E o que a gente observa, na maioria das vezes, repito o que eu citei anteriormente, é que são situações em que os resultados são muito bons. A questão do útero de substituição, ele é uma situação que um pouco mais envolve outras pessoas, etc. Mas, desde que você tenha um preparo para se fazer um tratamento com útero de substituição, ele é perfeitamente possível. Lembrando mais uma vez que todo tratamento que você vai fazer, principalmente os tratamentos de fertilização in vitro, eles devem ser cercados de cuidados. É necessário que haja uma total liberdade e uma total honestidade. Não se pode ter surpresas em tratamentos, principalmente de fertilização. As alternativas, os processos que serão feitos, eles devem ser todos discutidos antes. Ou seja, tanto pontos positivos como pontos negativos, decisões têm que ser conversados antes. Existe em alguns casais uma falsa ideia de que, se eu vou fazer fertilização, eu vou engravidar. Eu também gostaria que os resultados fossem 100%, gente. Mas é importante que haja, como eu falei antes, uma honestidade do profissional de saúde para que ele, ao explicar os passos do tratamento, ele não só reforce os pontos positivos, porque isso é importante a gente reforçar o que o tratamento vai ajudar a esse casal a ter filhos, mas é importante também que ele faça menção aos pontos negativos. É importante que o casal saiba que, no final do tratamento, ele não vai ter uma garantia que vai dar certo, que a mulher vai engravidar. Podem haver falhas desde o início. Mas uma menina de 30 e poucos anos, ela pode tomar medicações para induzir a ovulação e não responder às medicações? Pode. Ela pode tomar medicações, ter folículos, na hora da tentativa de coleta de óvulos, não se obter óvulos. Ela pode fazer tratamento, se conseguir óvulos, mas esses óvulos serem de má qualidade. Ela pode fazer medicação, conseguir óvulos, os óvulos são bons, mas eles não fertilizam adequadamente e não geram bons embriões. E aí você não tem embriões para transferência. Você pode transferir os embriões e não haver implantação, não haver sucesso. Então, sempre que se faz um tratamento, é importante essa liberdade entre o paciente e o profissional que está fazendo o tratamento, para que juntos procurem qual a melhor opção, qual o melhor protocolo a ser seguido para que se consiga um resultado satisfatório. E vamos lembrar que nós não somos iguais. As causas não são as mesmas para todos os casais. Portanto, os tratamentos eles devem ser individualizados. Existem determinadas medicações que oferecem melhores resultados para uma paciente A, enquanto que para a paciente B, a melhor medicação é a medicação B. Então, os tratamentos eles devem ser realizados, não só o tipo de tratamento, o protocolo de estimulação, as medicações a serem utilizadas, eles devem ser utilizados de uma forma bastante criteriosa. E o que fazer quando não dá certo? Ou seja, o que eu faço quando
um tratamento de fertilização não dá certo. Nós podemos conversar sobre isso em outro momento, mas lembrando que é muito... Como nós estamos jogando com probabilidades, um casal que fez um tratamento de fertilização e não obteve sucesso, ele pode obter numa segunda tentativa. Numa segunda tentativa, você pode ter abordagens diferentes de acordo com as respostas que se obtiveram no primeiro tratamento e assim por diante. Mas quando nós temos vários tratamentos de fertilização, 2, 3, sem sucesso, com bons embriões, nós estaremos diante de um quadro que nós chamamos de falha de implantação. E aí sim, aí nós vamos uma outra hora conversar sobre isso, ou seja, quais são as alternativas, quais são as causas de falha de implantação e como é que nós podemos tratar essas possíveis falhas. A Daniela pergunta se existe alguma relação entre ganho de peso e menor produção de óvulos ou pior implantação de embrião. O ganho de peso por si só, Daniela, que nós tenhamos alguém com um índice de massa corporal de 20, e aí ela está lá com seus 65 quilos, ela engordou, passou a ter 70 quilos, o índice de massa corporal de 20 foi para 23, ela está dentro da normalidade. Então, esse ganho de peso não vai ter influência. O ganho de peso, que sem sombra de dúvida tem uma influência, principalmente do ponto de vista hormonal, e aí, consequentemente, na questão de qualidade de óvulos, é aquele ganho de peso em que você tem, aí sim, a obesidade. Na obesidade, tanto masculina como feminina, tem uma interação em relação a chances de sucesso, ou seja, menor taxa de implantação de embrião. Não tem correlação com a produção de óvulos. A reserva ovariana, ela não diminui com o aumento de peso. Não é porque alguém de 60 quilos passou a ter 80 quilos, passou a ser uma obesa, que o número de óvulos dela diminuiu. A questão reserva ovariana está correlacionada a uma situação genética. Ela não tem a ver com uma questão metabólica. A questão metabólica do ganho de peso tem a ver com todo o ambiente hormonal, ovariano, endometrial, etc. E isso sim ter uma correlação significativa com o sucesso. Mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Quarta-feira que vem, nós estaremos novamente aqui às 7 horas. Está aparecendo lá a Voz do Brasil, que é às 7 horas, só que a Voz do Brasil é de segunda a sexta. A Voz de Ribeirão Preto, da Clínica Matrix, vai ser às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Se vocês quiserem que a gente comente algum assunto específico, ou mais de um assunto, vamos falar sobre isso, A, B, C, vocês podem me mandar um e-mail, podem postar lá na página do Facebook da Clínica Matrix, que o objetivo que eu tenho, gente, é isso aí, é bate-papo, é a gente conversar, trocar ideias e a gente tentar definir aí algumas dúvidas, de tal modo que a gente possa tornar mais simples as situações que eventualmente sejam confusas na cabeça da gente. Tá ok? Daniela, um abraço, um beijo. Ana, um abraço, um beijo. O que eu puder resolver com vocês, eu estou aqui à disposição. Eu não sou Deus, eu não sei de tudo. Ainda bem, né? Se a gente soubesse de tudo, não, mas o que eu puder discutir com vocês, não é impor, mas a gente discutir, nós estaremos aqui. Então, marquem aí no seu calendário, quarta-feira que vem, 7 horas da noite, de novo aqui nós conversando sobre um assunto que nós vamos pensar aí
e logo, logo eu passo a falar para vocês. Uma boa noite a todos vocês, um abraço e um beijo para todos. Tchau.